Remexer o passado pode ser um presente precioso, principalmente quando ele nos leva de volta à infância, de uma geração inteira que cresceu no orfanato Raio de Luz. A gente sonhava com a Millie, Vivi, Pata, Cris e a tia Carolina. E tudo fazia sentido naquele universo encantado, onde a imaginação era lei e o coração era quem mandava. E bem no centro dessa história mágica estava ela, Flávia Monteiro. A tia Carol, que acolhia, cuidava e parecia sempre saber decifrar os sinais mais silenciosos da alma infantil. Flávia foi abrigo, foi exemplo, foi aquele colo invisível que atravessava a tela. E quando a vida parecia colocar a gente na berlinda, era como se ela dissesse: calma, respira, conta até 10 e vai ficar tudo bem. Com ela, a gente entendeu que as amizades verdadeiras não são mentirinhas. São laço, memória, é pra sempre. E que as amigas daquela época, reais ou imaginárias, continuam vivas aqui dentro do peito. Hoje, ter a honra de conversar com a tia Carol, com a Flávia Monteiro. Que alegria! É voltar para um sonho, é voltar pra fantasia. Muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma alegria te ter aqui. Olha o que você fez comigo. Obrigada Que pelas alegria. Eu palavras. fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. O dia que você me seguiu, eu pulava dessa altura. Nossa, foi até que eu comentei, né? Uma amiga minha que era fã. Depois eu posso até contar a história, né? Porque é uma história bacana, a Débora, que é professora pública, e a minha turminha de fãs que viraram amigas, que é a Rafaela, a Tainá, enfim, Maiara e a própria Débora. Ela que falou: Flávia, segue o Firmino, porque ele é ótimo e é a nossa cara. E aí eu comecei a seguir, eu falei, nossa, e aí, pronto. Ai, que alegria. Tô que nem carneirinho atrás de você. Ai, que bom. O que é a vida, né? E eu estava atrás de você. Você vê? Que delícia. E bom, vamos começar essa história. Vamos. Como você chegou no teste de Chiquititas? Foi convite? Foi coincidência? Como que você foi parar lá? Então, é o que eu sempre falo, né? Eu tava contratada do SBT, né? Eu comecei no filme A Menina do Lado, no cinema, com 14 anos. Aí depois foi um filme que fez muito sucesso no Brasil inteiro, que falava sobre a diferença de idade entre um homem de 45 e uma menina de 14. Então foi o meu pé inicial nessa carreira foi no cinema, com A Menina do Lado, do Alberto Salvai e da Elisa Tolomelli, quem me dirigiu. Então era muito louco, só para você entender de onde eu vou chegar nas Chiquititas, que é uma trajetória, né, que foi se construindo desde os meus 14 anos. Então, Foi o seu primeiro trabalho como atriz na TV aos 14 anos? No cinema. No cinema. Com A Menina do Lado. Então, como o mote era a diferença de idade, era o Reginaldo Farias com 45, eu com 14, com cenas de sexo, enfim, que hoje em dia seria pedofilia, e esse filme não passaria. Na trama você já tinha... Você tinha 14 ou você tinha 18 14, na trama? 14. Na trama também. Saí do colégio, eu sempre querendo ser atriz, mãe me leva pra fazer teste, e eu ficava escondido do meu pai. E eu ficava procurando, né, na época jornal, onde tinha testes, assim, pra fazer. E aí apareceu lá, precisam de meninas de 14 anos pra fazer o filme Alice. Era Alice o nome inicial. E fui fazer o teste, passei por todas aquelas camadas de teste, até ser aprovada. E aí eu teria que falar com meu pai, e aí? Fui aprovada, mas é o que o diretor falou assim: Flávia, agora você tem que falar com seu pai. Porque tem cenas de sexo, a gente precisa de autorização por ser menor, enfim. E aí fui fazer o filme, meu pai e minha mãe sempre do meu lado, então acho que quando a gente tem uma vida... Eles estavam nas gravações? Sim, meu pai trabalhava, todas as filmagens eram feitas em Búzios, que é aqui, né, pra quem não sabe, Búzios é aqui no litoral do Rio de Janeiro, e minha mãe ficou comigo me acompanhando. Então, quando a gente tem uma base estruturada, familiar, muito forte, eu acho que não... A gente não se desvia, sabe? Não pira, não enlouquece, porque foi um filme que fez muito sucesso no Brasil inteiro. E teu pai cogitou não aceitar ou de imediato ele falou assim? De imediato ele falou: é o que você quer? Você que vai decidir se você quer ou não. Se você quiser, estaremos junto com você nesse passo importante. Mas contanto que
você não abandone os estudos. Foi a condição dele. E como que era a direção dessas cenas de sexo com uma menina de 14 anos? Então, é divertido, porque é divertido, que eu falo divertido, porque a Elisa teve uma sacação. Que nem os coaches hoje em dia. Elisa é diretora. Junto com o Alberto Salvar. A Elisa ficava cuidando de mim. Basicamente de mim. E o Alberto, diretor-geral do filme inteiro, enfim. Porque todos os atores eram já marmanjos, né? Assim, já macacos velhos, digamos. Reginaldo, Sérgio Mambé, o Adriano Reis, enfim, Tânia Cher, Débora Duarte. Então, assim, e eu a única iniciante, né? Que não sabia nada, de nada. Não sabia o que era sexo, eu não sabia o que era virgem, eu não sabia o que era fazer filme, eu não sabia nada, só queria ser atriz. E eu acho que isso é que fez eles me aprovarem, talvez, porque era uma menina de 14, com cara de 14, com corpo de 14 e com a inocência. E, ao mesmo tempo, com a alegria dos 14. Então, eles fizeram isso com a Mel Lisboa em presença de Anitta, aquela Verdades Secretas com a Camila Queiroz. É isso. Eles fazem isso, né? Fazem. Então, assim, hoje em dia a gente tem, assim, os coaches para as cenas de sexo. Tem, assim, agora é bem dirigido, até por conta dessa coisa de... Lei, né? E aí a Elisa fazia assim, ó. Por exemplo, numa cena que tinha... forte, quando a Alice ficava com ciúmes dele, porque chegou a esposa e ele era um escritor que ficava lá em Búzios escrevendo um livro. Então, quando ela viu aquela cena dele recebendo a esposa, ela ficou irritada. Então, elas tiveram tipo uma cena de amor violenta. Então, ela me fez correr à praia, sem parar. Corre, 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 corre. Aí, quando eu cheguei... ofegante de tanto correr, ela falou, é essa respiração que você vai ter que fazer na hora. Então, assim, era almofada, não tinha, assim, raramente tinha o Reginaldo, então só quando tinha takes. Então, assim, foi tudo muito lapidado, muito delicado. Eu entendi. E você diria que Sabe? esse filme mudou a sua vida? Então, por isso das Chiquititas, porque eu falo que a minha vida se diz antes da Menina do Lado, depois da Menina do Lado, antes Chiquititas, depois das Chiquititas. Porque a Menina do Lado veio pegando todo o universo adulto. Então, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, saímos em nota em tudo quanto é lugar. Eu ganhei prêmio de melhor atriz, Revelação. O filme também, Reginaldo ganhou de melhor ator, Gramado, Kikito. Então, assim, foi um filme muito importante na época, socialmente falando, porque as pessoas não tinham coragem de assumir suas relações com diferença de idade, né? E começaram a pipocar. Então, assim, a Manchete, na época, era a capa das revistas Ninfetas. Então, era eu, Angélica, Flávia Alessandra, na capa das Ninfetas. E dentro da matéria, também tinha essas cenas, assim, as relações assumidas de diferença de homem com mulher, mais velha, e mulher com homem. E veio convite pra posar nua? Naquela época, sim, obviamente, não aceitei, né? Por ser menor, enfim, não tinha condição. Mas era Playboy. Playboy. E aí, então foi um filme muito marcante, importante para aquela época, né? Porque a gente veio com esse mote aí de que as relações, o amor verdadeiro, ele não tem uma certa idade. Obviamente que a gente tem que aí medir, né? Enfim, mas o meu personagem era uma menina emancipada. Ela já vivia sozinha, com 2 pais problemáticos. O pai dela morreu, ele estava com um padrasto, a mãe era alcoólatra. Então, ela tinha outro tipo de relação social. Ela não era a menininha, né, toda frágil, não, né? Então, assim, era outro tipo de personagem. Então, por isso aí não tem problema. Aí veio, com a Menina do Lado, veio o convite para fazer Vale Tudo, outras novelas que daí fui pra TV. E quando eu terminei de fazer as novelas da Globo, o SBT me chamou, que na realidade foi uma época que o SBT chamou uma galera da Rede Globo e levou uma leva pro SBT. Então, Irene Ravache, Caio Blá, Tarcisinho Filho, né? Beth Coelho, o próprio Otton Bastos, enfim, Marcos Caruso, Jandira Martini, que foram meus pais na novela. Era o Moisés. Como era o Moisés, fez um sucesso absurdo. Então,
o SBT tava naquela onda de muito sucesso. Produzir, né? Produzir novelas incríveis, De que anos estamos lindas. falando? A gente tá falando de 1994. Aham. Tá. 1994. Então, 94, 93, aí começou. Acho que a SBT, o Éramos Seis foi em 94. E foram outras novelas. Então, tava muito sucesso. E eu tinha feito o personagem da Lili, que era o personagem do Éramos Seis, que também fez muito sucesso, que era a minha relação, eu e o Leonardo Brício, que eram vizinhos, então ela é toda meiga, carinhosa, aquela coisa. E o Newton Travessos, que era o diretor executivo, diretor-geral da teledramaturgia do SBT, veio me chamar falando: Flávia, eu quero que você faça um teste para uma novela. Eu tinha acabado de assinar o contrato de 4 anos. Tá, e você veio da Globo pro SBT. É. E você não se incomodou, né? Porque a gente tinha aquela coisa da Globo ser o classe A, assim, né? O primeiro time, assim, não é nem da dramaturgia, assim, mas da mídia, né? Dos famosos. Te incomodou em algum momento sair da Globo pro SBT? Não, porque eu tinha feito vários. Vale Tudo, por exemplo, foi um sucesso naquela época, né? Parou o Brasil, enfim. Odete Que todo Roitman, mundo né? sabe agora, todo mundo tá acompanhando agora a reprise, mas a atual. Um remake, e a reprise passou também agora. Então, muita gente conseguiu acompanhar a novela, essa geração que não viu, na Globoplay. Então, foi um movimento do SBT de muito crescimento. Entendi. Então, Não era demérito, né? não, muito pelo contrário. Ele estava investindo demais. O Silvio estava Aham. investindo muito em teledramaturgia. Então, e convites que são irrecusáveis. Personagens lindos, com uma história linda, né? Com um elencão. O Éramos Seis foi um primeiro, acho que, grande boom, né? Do SBT. Como dramaturgia. Brasileira, assim. Né? E aí, automaticamente, em paralelo, ele fazia as novelas mexicanas, né? E nisso teve a Heleninha, da professora do Carrossel. Lembro. Que veio o A Carrossel. professora Helena, né? Isso. E aí veio, acho que o Silvio, muito visionário, quis fazer essa parceria, porque Chiquititas, na Argentina, era um sucesso absurdo. Porque era uma novela do próprio Telefe, que seria a Globo de lá. Jankelevich era o presidente da Telefe, casado com Cris Morena, que é a autora de Chiquititas, Rebelde, Floribela, enfim. Ela tem um repertório aí de novelas infanto-juvenis incríveis, porque essa mulher é uma ninja. E é de uma sensibilidade absurda, porque tudo que ela bota o dedo dá certo. E ela consegue conversar com esse público num nível, assim... O infantil. Infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil. Aham. Adolescente. E aí ela fez essa novela que foi um sucesso. E a filha dela, que era a Romina Jan, que Deus a tenha, ela era o personagem da Carolina, que na época se chamava Belém, lá fora. Silvio trouxe essa novela. Queria fazer essa novela no Brasil, só que com um elenco brasileiro, obviamente. Então ele tava tentando repetir a fórmula do Carrossel. Porque... Era meio que a ideia dele, assim, por trás de Chiquititas. Porque como o Carrossel fez muito sucesso dentro do SBT, e tinha essa novela de muito sucesso na Argentina, e que ele estava sempre trazendo coisas novas de lá pra cá, eles fizeram uma parceria, na realidade. Só que o Silvio, e eu acho que mais até lá, com a galera da Telefe, o Jankelevich, a turma lá e Cris, não queriam perder o controle do produto, porque era um produto muito forte, um produto que dava muito lucro, que vendia demais e que era um sucesso que parava a Argentina toda. Então eu falei, por que vou fazer o Silvio... por que o Silvio vai produzir aqui nos estúdios dele a novela? Não. Quero que seja produzido lá, porque assim eles têm um controle total do produto. Então foi uma parceria. Tá, mas era uma exigência contratual ser feita na Argentina, então. Isso. Porque ele nunca entendi como público, assim, então era uma exigência deles. Dos argentinos. Mas eles controlavam o roteiro também, tudo? Tudo Não era era feito pelo deles. SBT roteiro, nada? Não. O SBT só comprava a novela pronta. Que loucura, até a tradução das músicas, tudo era eles? Tudo era argentino. Diretor, tudo? Tudo. Entendi. Tudo, controle absoluto.
12 argentinos. Então, assim, nada. Então, aí quando veio o Nilson Travesso me convidar para fazer o teste, eu falei, gente, mas eu acabei de assinar 4 anos, era meu primeiro contrato longo. Eu falei, cara, 4 anos de contrato que eu ia poder, né? Aí com uma emissora que tava dando super certo, eu tinha feito lindos trabalhos, né? O Era Moisés, depois Sangue no Meu Sangue. E aí eu falei, gente... E aí eu fiquei com muito medo, porque eu teria que rescindir o contrato do SBT para abrir um contrato novo com eles. Tá, mas peraí, o SBT tava ok. Tudo bem. Não tem multa, não tem nada. Não, nada, porque foi acordo. Tanto é que Aham. eu fui chamada pelo SBT para fazer o teste. O SBT que me chamou para fazer o teste das Chiquititas. Sim. E aí ficou entre mim e a Suzy Rego. Nós duas fazendo o teste. E até que fiz o teste com as crianças, já tinham as crianças, a gente fez lá as coreografias, botaram eu com as crianças na tela. Já no eram essas vídeo. crianças. Já tinham meio que se selecionado. E aí escolheram a mim. Então eu tive que decidir, faz ou não faz. E aí eu falei, eu fiquei com muito medo de uma novela fora do Brasil ter dado certo. Falei, ai, mexicano, vou fazer novela mexicana, aquela coisa e, né, na realidade é um preconceito, né? Não, eles têm dramalhão, né? Assim, é uma característica deles. Então, assim, quando eu quis ser atriz, eu queria virar Fernandona, eu queria fazer projetos bons, né? Eu queria fazer aquelas coisas maravilhosas em teatro, em cinema, em televisão. Você sempre tem um sonho de ser uma grande atriz, né? E eu falei, ai, gente, aí de repente as pessoas vão começar a falar, mexicano, eu. Então eu fiquei com muito medo. E o que te motivou a aceitar? O Newton conversou muito comigo. Ele falou, Flávia, vai ser bom. Acredita em mim, confia. Vai. Aí você rescindiu e foi. E fui. Com a cara e a coragem. E foi assim que você chegou em Chiquititas. E foi assim que eu fui, me mudei de Malicuia pra Argentina, com aquela criançada. E como que era a rotina? Não falava nada de espanhol. E a rotina, alojamento, moradia? Então, as crianças foram com com seus pais, né, obviamente. Estudar, inclusive. Então, elas ficaram mais próximas da própria Telefé, que era em San Isidro. Que é meio Buenos mais, como Aires, se fosse, como se fosse Barra, da Tijuca, aqui no Rio. E os atores adultos ficavam na Recoleta, que é aquela ponte, como se fosse Ipanema, Leblon, aqui do Rio de Janeiro. Então, os atores os adultos ficavam mais perto um do outro. Então, a gente fazia uma família ali, né? Porque todo mundo morava um perto do outro. Você tinha um apartamento só seu? Tinha. Tudo bancado por eles? Tudo. Todos os atores. Cada um no seu apartamento. Tanto é que eles pegaram um prédio e todos os apartamentos locaram lá, ficaram uma turma e eu fiquei em outro. E aí o legal, porque eu fui para a Argentina, eu fui escolher o lugar que eu queria ficar. Então eu fui recebida com muita... Pompa. com muito carinho, com muito cuidado. Mas eles já sabiam do sucesso da Carolina de lá, né? Claro, A Belém, né? eu é que não sabia. Aham. Eu não sabia nada. Então eu cheguei, tipo, né? E eles assim, me tratando a pão de ló. É porque assim, sabe? a gente sempre achava que a Milly era a grande protagonista da história. Então era a tia Carolina a grande protagonista o tempo inteiro. Do geral seria, mas a Milly seria das Entre as crianças. meninas, né? Das crianças, Entre as ela que meninas, seria a aham. protagonista. Fernanda Souza. A Fê. E que fez muito bem. E aí, assim, e fomos, enfim, ficou aquele zum, zum, zum. Porque, assim, eu não falava espanhol. Toda a equipe era espanhol, falava espanhol, o texto era em português. Então, eles colocaram uma coach que falava português para cuidar das crianças, né? Era de lá, mas falava português. E a gente tinha o Roberto Monteiro, que era o produtor executivo Brasil, que respondia. Então, ele que ficava lá cuidando da gente para qualquer BO. Era com ele que a gente se respaldava. E com todos os atores amigos. Então a gente fez uma família, né? Foi muito bom. Então isso que eu ia perguntar, como que era o clima com as crianças ali, fora de câmera, e rotina de final de semana, de dia de descanso? Olha, assim, tinha de um tudo. Às vezes as mães faziam umas feijoadas, a gente traficava comida, não sei como é que não eram presos, né, no aeroporto, porque antigamente fazia. Minha mãe levava Paio, linguiça. isso, para fazer as feijoadas e tal. Então a gente, às vezes elas faziam festa, mas como era distante e a gente só tinha sábado e domingo, às vezes só domingo, dependendo do sábado a gente também ensaiava, coreografia e tal. Então não dava tempo, então a gente queria mais dormir, curtir. Então
os adultos ficavam muito mais próximos. Então a gente fazia sempre um almoço, o Gésio Amadeu, que Deus o tenha também, Gésiozinho. Ele fazia sempre ele adorava cozinhar. Então ele fazia sempre um almoço de domingo, aí chamava os atores. Então assim a gente foi construindo essa relação aí familiar. E teve uma criança que te marcou muito? Ai, é difícil porque todas, né? Todas as crianças. As crianças iniciais, obviamente, né? Porque a Renata, enfim, a Olivia, né? A Tati. A Tati, Vivi, né? Seria a Pata, a Areta, Fernandinha. Então, a gente tinha essa relação. Quando entrou a Carla Dias, Que era minúscula. micra de 7 anos, a Carla já tinha sido minha filha aos 3 anos Então de era idade. mais fácil. Era tipo reencontrar a Carlinha fazendo de novo a minha filha. A Carla no Éramos Seis, quando muda a época do Éramos Seis, eu fico mais velha, caso aparece a Lili já casada e com os filhos, a Carla era uma filha, era minha filha com 3 aninhos de idade. Mas você diria que essa primeira geração você se apegou mais? A primeira geração do primeiro ano dessas meninas que começaram? Não, eu acho assim, não que eu me apeguei mais, né? Porque depois eram muitas crianças. Veio menino, no começo era só menina. Muitas crianças. Então a coisa ficava mais Mas vem cá, dispersa, essa digamos. coisa de entrar mais gente, é porque tava dando certo ou sempre foi o roteiro entrar mais gente? É porque tava dando certo, acredito eu. E aí vieram mais, E veio assim. vindo mais, sim, sim. E aí o que acontece? Para não trazer novas famílias, novo apartamento, Mais custo. nova escola e mais custo, eles começaram a chamar os irmãos. Entendi. Então daí veio o Kaique Brito, Faz sentido. né? A Stephanie fazia, aí veio o Kaique, que não queria ser ator, queria jogar futebol e acabou virando ator. Então assim, eles foram chamando os irmãos. E numa trajetória tão longa que você ficou lá há muitos anos, tem algum momento da novela que te marcou mais? Algum acontecimento da novela que marca? Porque a gente que não faz novela, a gente tem essa impressão, assim. Às vezes você tem um personagem e que tem um grande marco na trajetória daquele personagem. O Nelson Freitas com o Fernando, cara. Porque assim, todos tiveram muita importância, né? O Matheus Carriere, o próprio o Carmo, que foi o último, né? Carmo Della Vecchia, que foi o último ator que fez. O Marcos Pasquim. Mas o Nelson Freitas, com aquele jeito dele. E ele morava perto e sempre agregador, né? Eu aprendi a comer japonês com ele. Eu não gostava de japonês. Falei, você vai comer meu japonês porque o pai dele era japonês, então ele fez. Então a gente foi criando uma relação e ele é muito... Ele é bom com criança, né? E aquele personagem também. Então, tanto é que fez o link maior entre Carol e os outros namorados, a namoradeira Carol, que era namoradeira, né? Foi o Fernando. Então, assim, a despedida do Nelson, inclusive a gente falou isso lá na Geração Chiquititas, que a gente participou agora no final do ano, né? O reencontro. Foi falado isso porque a gente não queria que ele fosse embora. E eu sofri demais, porque Ele queria ir embora? Não, o personagem mesmo. E o roteiro 20 tinha que ir embora, né, gente? Que tristeza. E as crianças também, né? É isso. Então, assim, sempre quando vinha alguma despedida, era como se tivesse tirado, assim, um dedinho nosso. Né? Porque aí eram os pais que iam embora, aquela criança que ia embora, e elas queriam viver naquele universo que era muito legal, muito divertido, que era legal fazer a novela, porque tinha tudo aquilo que a novela proporcionava, tinha os shows, tinha as músicas, tinha coreografia, todo mundo junto, né? Aí tinha fama, e aí a gente fazia revista, a gente virou presilha, aí virou álbum e Chiclete, caderno, né? de um tudo. Então, assim, era muito difícil quando uma criança ia embora. Então, assim, quando a Fernanda Souza foi embora, foi um sofrimento. Quando a Carla foi embora, foi um sofrimento. Quando o Nelson foi embora, foi um chororô. E ele, o Nelsinho, nunca... Engraçado, né? Terrível. Ele nunca seguiu o roteiro, né? Então, ele vivia improvisando. Então, e é engraçado que ele me pegava às vezes de surpresa. Na cena, eu olhava e falei... Não tá no texto, né? Mas como eu tava tão imbuída já da Carol, eu já pensava como ela. Era até mais fácil até decorar. Eu ia decorando no caminho. Era tanta cena que não dava tempo. Eu já chegava cansada, não dava tempo de eu chegar em casa. E as suas construções de personagem, como elas são?
Como é que você constrói? Então, aí varia, assim. Primeiro, eu entendo como é que é o personagem, né? Você lê, tem aí, né? Eles fazem um esboço do que é o personagem. E aí, eu acho que o que é o bom do ator? É que você pode pegar tudo aquilo que você tem dentro e expurgar, botar pra fora. Então, quando você faz uma má, todas as suas nhacas que você tem, você joga naquele personagem. Né, toda a sua raiva, todo o seu engodo, né? Então a gente tem esses lados, né, dentro da gente mesmo. Então é uma forma de você também transmutar as suas próprios defeitos, suas próprias dificuldades, as suas próprias loucuras. Então você expurga mesmo, como eu vejo. Então, aí cada personagem eu acho que é um jeito. Então, por exemplo, Carol, tudo que eu tenho de mais lindo, que a minha alma diz, e que eu acho que ela me representa, porque eu sou bem a tia Carol na vida. Eu sou muito protetora. Ela era justiceira, né? Justiceira, sou. Protetora, justiceira, amiga, companheira, eu cuido, eu abro mão de mim pro outro, eu me dou mais do que recebo. Então, assim, eu pude colocar pra fora todas as coisas mais lindas que eu tenho dentro de mim. E com criança, que é uma coisa que eu amo de paixão. Então, eu sou aquela mulher de 52 anos que dá cambalhota, que pula, que vibra. Eu falo, Flávia, a menos que você tem 52, você já tá uma véia. E eu falei, não quero saber, porque a minha criança interna não morre e não morrerá jamais. Jamais, tia Carol. Tia Carol. Tia Carol. Então, e assim, é o que a gente... Eu acho que é isso que também acabou passando, sabe? Pro público em geral, né, nesse lugar. E aí outros personagens, por exemplo, a Ravena que eu fiz lá na Record, então que era a deusa do fogo, ela era toda pintada, maquiada, com aquelas coisas na cabeça, toda com roupa vermelha, né, aquela deusa do fogo que vinha. E eu falei, gente, eu não posso fazer muita coisa, e ela era má. Eu falei, então já com aquele olhão, só vou trabalhar o olhar, e como é deusa, eu não vou fazer muito movimento, vou fazer uma coisa mais... menos, né? Porque o menos é mais, dentro daquela figura inteira lá, né? Toda montada. Então eu trabalhei os 7 sentidos, por exemplo, os 6 sentidos, né? Que é o olfato, o olhar, o tato, o cheiro, o paladar. Então eu fui... E como que foi essa experiência de montar um personagem com sentidos? Eu tenho love pela Ravena. Porque foi um personagem que eu amei ter feito. E foi uma vilã dentro das novelas religiosas que eu não tinha feito ainda, né? Você gostou de fazer? Foi bom. Foi muito bom. Qual foi essa novela? Terra Prometida, fiz Apocalipse, fiz Gênesis, mas Terra Prometida foi a Ravena. Porque as novelas anteriores da Record eu fiz as normais, né? Que foi Vidas Opostas, que era Hoje cotidiano. Hoje tá em alguma emissora? Não. Nenhuma? Não, desempregada. E o que você sentiu de diferença de estrutura, você que esteve nas 3? Como que você diria, assim, de estrutura e de acesso? Você que tava, assim, Vale Tudo, que foi, assim, a joia da Globo, né? Chiquititas, que também que é uma preciosidade, né? Assim, da história do SBT. E a Record, como que você faz a diferença de trabalhar nas 3 emissoras, Globo, Record e SBT? Então, o mais engraçado, assim, que você acaba cruzando com os mesmos profissionais nessas emissoras, porque eles também ficam lá e cá, né? Eles alguns não, alguns são Globo, eternamente ficam lá na Globo e não vão para outros canais, mas eu passei por vários. Então, o Nilton Travesso já foi da Globo, que estava no SBT. E como estrutura, por exemplo, tem algumas diferenças. Tem umas que são mais rígidas, outras são mais maleáveis. Por exemplo, a Record, ela trabalha de um jeito mais... Como que eu posso falar? Tem a gente... fica com mais tempo trabalhando, né? Eles têm uma forma mais... Um contrato maior? Não, eu acho que dentro da gravação mesmo. Então a Globo é mais... certinho no horário? Eles são mais rígidos, assim. E inclusive os próprios funcionários, câmeras e tal, assim, bate a hora deles, eles fecham a câmera e botam no meio da cena e vão embora. Já na Record, não. As pessoas são mais... maleáveis. São mais maleáveis. E você sentiu represália?
porque a gente ouve muito isso, né? Dessa troca. Eles falaram muito, por exemplo, a Xuxa ser, assim, perdoada, né? A própria Regina Duarte, quando rompe com a Globo e vai pra política, leva um tempo, né? Eles estão tentando um ensaio. São rancorosos, Você talvez, sente que a um Globo é pouco. rancorosa nesse sentido? Eu fiz os primeiros trabalhos na Globo, depois eu não fiz mais. Né? Assim, fui pra SBT, então eu falo assim, eu não sou cria da Globo, eu sou cria do cinema. Sou uma atriz que começou ao contrário. Eu comecei não comecei do teatro, que fui pra TV e depois pro cinema, porque essa é a ordem natural que os atores, né? Você faz teatro, não sei o quê, aí te chamam pra uma novela, que aí vai pro cinema. O meu passo foi bem ao contrário de todo mundo, então eu me sinto privilegiada. Uma, porque eu não sou cria de nenhuma emissora, sou cria do cinema. A Globo, eu já era muito conhecida no Brasil, não foi a Vale Tudo que me lançou com a Fernanda, né? Foi aí, né? Foi mais um personagem que eu fiz, que deu certo, de sucesso. Foi e eu acho assim, e eu passei por todas as emissoras. Mas você né? acha que pra eles foi tudo bem você ter trocado eles pelo SBT? Não sei. Não, tá. E você Não nunca tenho mais ideia. voltou depois? Não. Tá. Não sei. Não sei. Mas também você sai de portas abertas. Eu sempre faço bom, porque eu sou uma. Olha, Firmino, Flávia, eu sou parceira. Como uma boa canceriana. Parceira. O meu lema é parceria em todos os trabalhos. Está todo mundo trabalhando para que a coisa dê certo. Do produtor, do diretor, ao figurinista, ao câmera, a tiazinha que limpa a coisa. Então, eu não sou uma atriz que fica no pedestal. nose-up, entendeu? Não sou. Eu sou junto, tô ali, tô na parceria. Então, eu sou aquela atriz que ajuda a produção, eu sou aquela atriz que jogo junto, sempre. Você pode falar com todo mundo. E eu acredito que eu não tenho problema com nenhuma produção, com nenhum produtor, nenhum, zero. Porque esse é meu lema, esse é o legado que eu quero deixar, né? Quer trabalhar com a Flávia? Pô, é divertida, é legal, ela ajuda, ela tá junto, ela é colega, é amiga e parceira. Então, esse é o meu estilo de vida e de trabalho, porque eu não consigo entender aqueles atores que vão fazer uma novela, estão sempre desempregados, não estão sempre, estão desempregados, estão desesperados para fazer novela, estão desesperados para um trabalho. Aí quando são chamados para um trabalho, quando são chamados para uma coisa, lá dentro começa a dar defeito. Aí começa a brigar, porque meu horário, porque isso, porque aquilo. Então, assim, eu cansei de ver isso. Então, eu não consigo entender. Eu falei, gente, se eu tava aí desesperado, agora tá começando a trabalhar, pô, agradece que tá lá trabalhando, agradece que você tá lá no coisa, já sabe, porque eu estou esperando muito. Amor, vida de ator é esperar. É só o que a gente faz. Espere, espere, espere. Então, otimiza a sua espera. Leva seu computador, leva um livro, dorme. Sabe, conversa, bate papo. Otimiza esse momento que você tá lá esperando horas para gravar. Porque às vezes a gente chega às 7 horas da manhã, numa cena de urna e tal, e só vai gravar 1 hora da tarde. Aí você passa o dia inteiro. Vai passar o dia inteiro. Você não tá pago para isso? Você não tá sendo pago para ficar lá X horas por dia? Né? Agora, falta de respeito não, né? Quando tem alguém que falta de... Aí é outro lugar, né? Não que eu esteja levantando a bandeira nem nada não, mas a falta de respeito, isso nunca. Eu acho que a gente tem mais é que plantear mesmo, se tiver, né, um exagero, de repente, pô, tô cansada, tô esperando demais, gente, já bateu minha hora, por favor, amanhã eu tenho tanta cena. Tudo é negociável. A vida, tudo é negociável. E tudo depende da forma como você fala, claro. Entendeu? Não. Bom, quero saber das coreografias. E quais? Não, eu quero saber como foi, assim, você estar no meio das crianças, se você... Tô borrada? Não, faz assim. Não, tá ótimo. Porque eu nunca passo batom vermelho e resolvi passar só pra receber ele. Se você se sentia ridicularizada, se você ficou com vergonha no início, de Nos estar no meio... ensaios, sim. Nos ensaios? Não, nos ensaios, antes de ser aprovada pra novela. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Eu até contei isso no podcast que eu fiz com o Fabinho Vilaverde, né? Quando eu tava naquela coisa ainda de teste, né? Pra fazer a novela. Chiquititas, eu tinha feito, nossa, ali éramos 6, aquela novela de
sucesso, pô, todo mundo comentando, ganhamos prêmios em televisão e tal. Passamos estávamos lá na coreografia, né, ensaiando e vendo como é que fica, aí passa o Tarcisinho e olha. Ele botou a cabeça assim, e eu lá no coisa, quando eu olhei pra ele, aí eu falei, ai, gente, eu lá, mexe, mete. Morri de vergonha. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? E olha, agora olha só, quem não lembra Quem e não quem... lembra? Foi um E quem divisor de nunca águas, dançou né? foi. Que delícia. Todo mundo dança, todo mundo E lembra vem até cá, hoje, isso é tão gostoso. que momento que você falou, estourou, é um sucesso, Chiquititas é um fenômeno. Da segunda vez que a gente veio pro Brasil, a primeira vez, que supostamente seria uma novela de sucesso, porque na Argentina a gente foi gravar lá e via que a novela era um bum, bum, bum. Aí quando a gente veio lançar a novela no ar, que a novela já estava pronta para lançar a novela no ar do SBT... Não tava ainda. Não. Ia no programa do Silvio, programa do Gugu, enfim, viemos as crianças todas vestidas de Chiquititas no aeroporto, no avião, porque isso estava no contrato. E eu de Tia Carol. Então a gente tinha que vir todos já de personagem. Então vem da Argentina, para e nada, nem um zum zum zum, nem na porta do SBT. Nada, assim, nem o público que estava lá assistindo a gente, né? Nos programas, né? Porque era gravado, mas tinha plateia. Aí a gente até brincou, falei, gente, essa novela aqui não deu certo não, hein? Né? Ninguém foi falar. Aí a gente veio, acho que foi na terceira vez. Na segunda vez veio, foi bem logo depois. Também aí, meio no meio do caminho, que a gente veio gravar algumas cenas aqui no Brasil. Aí, quando a gente voltou na terceira vez... Que já era mais ou menos quanto tempo de novela? Ai, quase uns bons meses. Uns bons meses. Que a gente veio aí, já no final, já estavam... Putz. Aí, quando a gente desceu, principalmente, que pra mim é uma cena que eu nunca mais vou esquecer na vida. Estávamos vindo fazer o show. Pra 98, né? Porque a novela foi em 97. Em 98 a gente tava vindo pra fazer o show. E a novela já tava naquele zuco-zuco, né? De sucesso e tal. Mas a gente não sabia muito, porque não chegava até a gente. Porque Mas a gente não tinha rede social. Escuta, ninguém para de falar dessa novela. O Ibope tá lá em cima. Não, a gente sabia que a novela fazia sucesso, mas a gente não tinha dimensão, né? Sucesso, mas... O que é isso, né? Muito... Solto. A gente não sabia. Quando a gente desceu no aeroporto de Guarulhos... O primeiro show foi no Via Funchal. Foi Guarulhos ou foi no Rio? Não, Galeão, Rio de Janeiro. Quando a gente desceu, parou, o avião tá não sei o quê, e Patrícia, que era produtora executiva, quase uma alemã enorme, que abriu o saguão assim da porta pra gente sair, com as crianças de roupa e tal. Mas no que abriu, Firmino do céu. Tinha gente pendurada até no lustre. Era mar de gente. Mas era tipo Maracanã dentro do aeroporto. Gritaria. Mas assim, eu olhei, ó, fico até arrepiada. Eu falei, gente, eu olhei e falei, que isso? Mas era uma loucura. Volta. Aí volta, fecha a porta. E lá a gente ficou horas esperando batedor, polícia, pra poder fazer cordão de isolamento pra gente conseguir chegar até o ônibus. Aí era assim, cabelo que puxa, a criança que perde o sapato. Ali você falou, sou um fenômeno. Ali a gente entendeu a loucura que virou e que se tornou Chiquititas, mas porque era uma coisa assim assustadora. Isso já tinha CD? Já. Mas vem Já cá. iam lançar CD. Porque deixa eu lembrar. 98 veio coisa, 97 já tinha lançado. Vem cá, como que chegava a notícia pra vocês, assim, bateu 1 milhão de vendas, bateu 1 milhão de cópias, como que era pra vocês aqui? Quando a gente veio fazer o programa do Silvio, eu tenho um disco duplo de platina lá em casa. 1 milhão, né? 1 milhão de cópias vendidas. Eu tenho e a gente recebeu. Eu tinha.
Ai, esse CD é maravilhoso. E a gente soube que bateu 1 milhão de cópias dentro do programa do Silvio. Que loucura. E aí eu ganhei um disco de platina, enfim, porque eu era a única criança, a única adulta da turma e que cantava as músicas, né? E o Silvio tratava vocês como assim, galinha dos ovos de ouro? Nossa, ele era um querido com a gente, um querido. O Gugu, meu bem, que Deus o tenha, que eu amava de paixão. Sempre, né? Então, todos os cuidados, né, com aquelas crianças, né, e com o personagem, comigo, né, o personagem da Tia Carol e com aquele universo ali infantil, né? E como que eram os Era como se fosse a Xuxa Como que na eram Globo, os né? bastidores ali como que tratavam as crianças? Elas eram acessíveis, atendiam todo mundo? Lá ou aqui? Aqui. Eles tinham muito cuidado. Então, assim, tinha que fazer uma fila, tinha umas. Selecionava. Então, a Patrícia, que era produtora, ele tinha muito Tato. medo. Então, assim, não deixava muito chegar e tal. Às vezes não deixava nem muito. E às vezes, sim, quando faziam assim, eu falei, gente, pô, né? Coitados, aí fazia assim, tipo, uma filinha, ou selecionava algumas, fazia um sorteio. Então essa ideia não chegou lá. Vocês só conseguiram vivenciar aqui. A gente não tinha ideia. Noção. Mesmo Nada. que uma tia ligasse e falasse, escuta, isso aqui vende tudo, Não, esgota tudo. Mas aí significa ligar internacionalmente, né? Telefone internacional. Era caro. Bom, e vamos falar um pouco agora dessa herança da tia Carolina. Tá. Esse rótulo da tia Carolina te perseguiu? Persegue ainda. E você acha que te atrapalhou em algum momento? Te rotulou? Rotula. Me rotulou, por um lado, né? É aquela coisa da faca dos dois legumes, né? Isso que, Assim, né? isso que eu ia te perguntar, assim, Meio lá, porque meio cá. deve ter trazido muito ganho de reconhecimento e financeiro também. Uhum. Mas assim, tem o outro lado dessa corda que a gente vê muita gente falando sobre isso. Como, por exemplo, a menina que fez a Maria Joaquina, o próprio Harry Potter, que faz o Daniel Radcliffe, que as pessoas olham pra ele e veem como Harry Potter. É isso. Como que você lida com essa herança da tia Carolina? Isso. É a Beatriz Segal, como Odete Roitman. Então, é difícil porque você fica rotulado. O Brasil também é um país de rótulos, né? Então, quando você faz muito sucesso, você fica rotulado ali. Então, é claro que num pós-Chiquititas, eu fiquei 5 anos sem trabalhar. Não por vontade. Não por vontade. E sem contrato. Sem contrato. Então, aí, na realidade, a gente fez o Marcos Montenegro, que é meu empresário, hoje em dia, e naquela época também, a gente criou uma peça, um musical chamado Frisson. E de banda, que era uma banda em cima do Josie the Pussycats, sabe aquele desenho antigo? Não sei porque você era novo, enfim, era um desenho que era uma banda e tal. E aí o Marcelo Sabac, que foi o diretor do espetáculo e o autor, criou esse universo aí. Então, só que foi um espetáculo em cima de circo, a gente cantava pendurado, e aí tinha uma banda, e era da turma que queria música, Nesse espetáculo você dança. cantava. Mas peraí, a voz dos CDs não era sua. Eram minhas. Era sua porque as meninas minhas. que não eram, Não, né? elas Mas a dobraram. sua era. Por isso que eu ganhei o disco de platina. Por isso que você ganhou. Tinha música da tia Carol. Tinha todas as músicas que Você o meu cantava personagem todas. cantava. Por isso que eu falei que pra mim era... Porque eu não só gravava novela, como eu não só tinha a coisa de gravar cenas A e música cenas do e Buraquinhos cenas e você cenas. cantava? Você cantava? Porque a Carla Dias não cantava aquela música. Não, olha... Mas daí você veio pro Brasil sozinha pra gravar. Não, a gente gravava lá. Gravava lá. Tá. Tudo lá. Porque os detentores do poder musical eram deles. Tá. Então, tudo controlado por eles. Então, eu ia pro estúdio lá, gravar lá, fazia aula de canto todos os dias, porque eu tive uma passagem com meus 15 anos que eu fui fazer aula de canto, porque eu queria ser uma atriz completa. E aí, o professor de canto falou, olha, assim, ó, dá esse primeiro dia de aula com 15 anos, dá essa nota, dá essa. Eu não entendia nota, que o som, eu não entendia muito, né? Ele falou, ó, querida, e ele era tipo um bambambam, né, dos atores e de quem fazia musical. Falou, olha, você pode ser qualquer coisa, cantora, jamais.
E você pegou e fez o que com aquilo? Saí chorando, péssima, arrasada e acreditando no que aquele ser tinha falado pra mim, que eu não cantava. Isso só foi tirar isso em Chiquititas. Amou muito a terapia. Em aniversário, parabéns, eu não cantava. Nem parabéns pra você. Aquilo criou um trauma em mim, porque eu acreditei que eu não cantava. Então eu não podia cantar nem tirei o pau no gato. E aí quando veio pra me chamar pra fazer a novela, e Chiquititas, enfim, assinar o contrato que ia ter música, eu falei, gente, você dublada, que vergonha, né? E eu com aquela coisa de ser atriz completa, falei, que vergonha, dublada, era só o que me faltava, fazer uma novela na Argentina. Olha as minhas, o pensamento, né? Uma novela na Argentina, mexicana, que ainda vou dublar, que mico! Não. Eu falei, não, eu tenho que cantar, não, eu quero cantar, eu não vou fazer se eu não cantar. E aí eu falei, vai ser uma forma também de eu reverter esse quadro, né? E aí, terminou, fiquei compulsiva, obsessiva. Com aula de canto. Com aula de canto. Eu terminava de gravar, eu ia, aí peguei um professor do Teatro Colón, que me dava aula, mas, assim, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu tava tendo aula com ele. E cantei. E aí o mais legal que Coração com Buraquinho, a voz da Carla é minha. Para! O quê? Peraí! Eu faço a voz dela, infantil. Não, peraí! Não é possível! É. Para! É sua voz? Eu Coração fiz as com duas. buraquinhos? Eu fiz as duas. Não acredito, gente. É muito legal, né? A Carla Dias nunca cantou? Não, nenhuma menina. Não, Tem nenhuma. coração com buraquinhos. Gente, não acredito. Que coisa legal, muito legal, cara. né? Ninguém... Não, Coração com Buraquinho, não. Desculpa. Sabe aquela assim, ó. Como é que é eu esqueci o título da música, meu Deus. E com asinhas para voar. Lembra da música? Lembra? Essa voz é minha. Essa é sua. E eu cantava a voz da Carla, quando a gente fazia que ela era uma fadinha, uma borboleta, e eu lá naquele balanço. Esqueci o nome da música, gente, do título. Que loucura. Olha que horror. Bom, e você tentou se afastar desse lugar? Da Tia Carol depois? Fui fazer Playboy. Você fez Playboy. Como foi? Foi o único jeito. Mas aí foi 5 anos Foi depois, proposital. né? Foi proposital. Você arrepende? Eu fiquei nem um pouco. As Chiquititas veio, né? Logo em seguida me chamaram. A Playboy sempre vinha me convidando. Não. E não queria mesmo, não estava preparada, não estava afim e não. Mas na época das Chiquititas não tinha espaço pra fazer Playboy. Não, jamais, também, tempo tá algum. louco. Não, nem dava, imagina. E aí, quando passou 5 anos depois e que, né, as coisas estavam aí, eu falei, gente, eu preciso arrancar a Tia Carol de mim. Preciso tirar isso de mim. Eu preciso, né, se ninguém me dá essa oportunidade de eu poder mostrar que eu consigo fazer outras coisas, depois de tanto tempo, né, que eu vim fazendo coisas. Aí o Jackson, que era um grande amigo meu desde os 14 anos, na época, ele que convidava as meninas e tal, as mulheres. Falei, tá bom, Jackson, faço. Como eu confiava muito nele, que é um grande amigo até hoje. Eu falei, mas tem que ser de uma forma que, cara, eu fiz novela infantil, não dá pra ser em cima das Chiquititas. Eu até brinquei, falei assim, Flávia Monteiro mostra a verdadeira Chiquitita. Tô brincando. Não dava, né? Não dá pra ser isso. Não. Então a gente foi em cima da menina do lado. E você acha que o Que cachê tinha foi mais justo? a ver. Você gostou do cachê? Cara, não. Eu não tava nem pensando nisso, sabia? Não foi assim, aquele... Nossa, ganhei muito dinheiro. Não ganhei muito dinheiro. Eu pergunto, porque assim, a gente ouve muita gente falar, como a Débora Seco já falou, do tipo, eu comprei meu apartamento. Não teve isso. Comprei nada. Não. Foi mais preciso sair deste lugar. Pra mim foi muito mais um rompe corrente, né? Um pouco. Mas aí, o que acontece?
Aí venho eu de novo, Flávia, no meu lugar, né? Que eu tenho que estar à vontade. Eu não me imaginava rolando na areia, que nem croquete. Não faz o meu estilo, fazendo caras e bocas. Aham. Não é muito a minha. Então, aí eu falei, Jackson, onde? Eu falei, eu quero fazer no teatro. O único lugar que eu vou me sentir à vontade, pelada, vai ser no palco. E o teatro me proporciona isso. Então, é lá que eu quero fazer. Então, a gente pegou, eu não viajei pro Caribe, ilhas de não sei o quê, que as atrizes pediam, né? Aproveitava na Itália. Então, eu queria fazer um ensaio lindo, em cima do teatro. Eu no palco. A gente fez tudo em cima do Dogville, o filme Dogville, que era... Não tinha cenário, eram só objetos, né? Cenografia, que era nada. Objetos cenográficos. Com Firmino, Crispino, que é um super fotógrafo, maravilhoso. E que tinha esse olhar. Não fiz nem com o Duran na época, fiz com o Firmino. Firmino, tu tá aqui, ó, morando no meu coração. Com o Crispino. E eu fui muito feliz de ter feito. Então, isso que você não se arrepende. Nem um pouco. E o que mudou? Você achou a Flávia de novo? Você conseguiu sair desse lugar da Tia Carol? Como foi a consequência? Logo em seguida, a Record me chamou. E você acha que foi por causa do ensaio? Eu acredito que deu eu acho que... Você conseguiu quebrar? Consegui quebrar o link. E como que fica... Eu fiquei 13 anos contratada da Record, né? Como fica esse coração, assim, porque a Carol te deu tanta coisa, mas ela te tira depois muita coisa. Como que fica teu coração quando você olha, assim, esse lugar, né, da Tia Carol, que é uma pessoa que te dá e te tira tanta coisa? Pois é assim, são personagens que fica eternamente, que são eternizados, né? Assim, que eu falo, né? Minha vida, a Tia Carol vem antes de mim, né? Ela vem antes da Flávia. Não tem a atriz Flávia. Então, se isso tá no inconsciente coletivo do Brasil, deve estar também nos produtores e das pessoas, porque também os produtores hoje em dia são aqueles que cresceram e que hoje em dia estão trabalhando. Então, tem muito essa coisa da Flávia Tia Carol, Flávia Tia Carol, Flávia Tia Carol. Então, ela até hoje vem antes de mim. Não tem um lugar que eu pare, um lugar que eu passe, um lugar que eu esteja. Que Tia Carol, pessoas chorando, me abraçando, até marmanjos, marmanjas. Estou aqui. E que tremem, que choram, dependendo do lugar que a Tia Carol afetou. Aquela pessoa mexe num lugar muito especial ou muito enlouquecido e que faz aquela pessoa se descompensar quando me vê. Então, assim, foi um personagem muito missionário, como eu sempre falo. Teve uma missão linda dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho como atriz. Fui muito presenteada por Deus, por esse personagem, né? Então, eu tive muitos ganhos. Então, hoje em dia, eu posso falar, posso morrer, como eu sempre falo isso. Posso morrer hoje, que eu já me sinto realizada. Tem um legado. Tenho um legado e me sinto realizada com todos os personagens que eu fiz. Todos eles eu tenho um carinho absurdo. Outros, por exemplo, na Record, eu fiz minhas primeiras vilãs, que foram maravilhosas, que fez um sucesso absurdo dentro da Record. Então, se de repente fosse passar na Globo, seria um boom, mas como é na Record, você tem aquele público que é mais da Record, que assiste mais a Record e não tanto a Globo, né? Porque a Globo é detentora aí. Mas tá assim... Agora já não mais, né? Então, a gente vai até entrar no assunto do streaming, né? Como que você vê essa só pra... Bom, vamos finalizar isso que a gente tá falando, mas a gente tá falando primeiro dos pontos positivos da Tia Carol, né? E como que, só, desculpa ter te interrompido, você vê esses pontos negativos que te tiraram? Então, o que me tira é isso, é assim, você ficar muito rotulada, né? Você tem que ter, alguém tem que olhar e falar assim, independente disso, vou dar essa oportunidade para ela fazer, que foi um pouco o que a Record fez, né? Então, mas eu tô sempre aí nadando
Contra a maré, né? contra a Não Tia sou, Carol. não sou atriz de um personagem só. Eu acho que é basicamente isso, né? E porque tem tanta gente que gosta desse lugar e fica nesse lugar, né? Por exemplo, você vê a Chiquinha, o Kiko, eles bebem. A própria Paola Bracho lá, É ela até isso. hoje. É isso. E tá tudo bem pra eles. Eu não, eu fico sempre tentando Sair. sair, né? Eu falei, ai, que bom, que bom. Isso me alimenta. Quando a pessoa para e fala, nossa, como você mudou minha vida, você não sabe o significado que você teve pra mim, você não sabe esse personagem, como foi importante, como isso, como aquilo. Isso me impacta, né? Me cria me alimenta. Aham. Me alimenta de verdade, né? Mas ao mesmo tempo, né? E pra galera meio artística, eu falo, né? Eu não sou Carol, eu sou A Flávia. a Flávia, Eu né? fui Eu sou Carol. atriz, pô, eu sou capaz de fazer uma vilã, sou capaz de fazer uma louca, sou capaz de fazer uma assassina, eu sou capaz de fazer, porque também o ator não pode ter preconceito, né? Se a gente tem preconceito, você já não consegue fazer Já não nada. consegue Então, fazer. sou isenta de preconceito contra tudo. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz do jeito que é. Eu sou a favor da liberdade, Cara, a gente tem que ser o que a gente é, sejam felizes, livres e defensora da igualdade, né? Dos direitos iguais para todo mundo. E não sou preconceituosa em nada. Então, é importante a gente ter essa liberdade dentro do nosso trabalho, porque senão você não consegue atuar, né? E qual que foi o papel que mais te transformou e que mais te desafiou? Que mais transformou e que mais me desafiou. Ai, tem fases, né? Tem. Então, tem fases. Então, assim, pra mim, a menina do lado É isso foi. que eu ia dizer. Você, assim, ouvindo você dizer, eu diria que foi ela. Porque, assim, com menina de 14 anos, né? Começando nova, sem saber nada, entrando naquele universo de cinema, com aqueles monstros, quase fui expulsa do colégio. Mexi com uma sociedade, muitos criticaram meus Você pais. foi quase expulso do colégio? Fui. Como que foi isso, Flávia? Eu estudava no colégio religioso, Marista São José, e colégio de padre. Sempre estudei em colégio religioso, né? A vida inteira. Em pequeno, estudei em colégio Santa Marcelina, que é no Alto Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, freira. Então, assim, sempre ali. Era um colégio só de meninas? Não, era misto depois. Era menina, depois virou misto, Mas mas na sua eram época era só menina? Não, Já misto. tinha menina, tá. Mas eram freiras que davam aula também. Então, e aí, as mães, quando fez um sucesso absurdo, que a adolescentada aí de 14, 13, 12, os de 17, queriam assistir o filme, porque foi um boom, e foi a galera toda pro cinema, pra ver. Na Tijuca tava assim, Aham. bombando. Todo mundo queria ver o filme. Só que filme aí, né, é lindo, super suave, super bonito. É um filme de uma história de amor de verdade. Mas as mães ligavam pro colégio. Como é que um colégio como esse aceita uma menina como essa? Que faz esse tipo de filme. Então tem aquele preconceito onde eu esbarrei com esse preconceito Aham. aí de pais, né? E um pouco da sociedade. Teve um político que também queria barrar o filme, não queria o filme, mas as coisas chegavam até a gente de uma forma diferente, né? Não é através do celular que você é cancelada assim, né? Ou te detonam, ou você fica mais vulnerável. Era diferente a chegada, era por jornal, por revista, né? Por nota, ou por uma matéria de TV. Chegava de forma diferente. E ligavam. Aí até que veio um padre de Roma, marista, chamado pelo colégio, para entender quem era aquela garota. Te colocaram que- quase como um anticristo, É assim, isso. né? Entendeu? E eu com 14. Veio uma pessoa de Roma. Veio de Um Roma. exorcista, né? Quase um exorcista. Podemos colocar dessa forma, assim, que mandaram um exorcista. Eu acho que é isso. E veio analisar, era um senhorzinho, era um velhinho. E aí? De seus quase, sei Que lá, loucura, 75, Flávia, e aí? 80 anos, que naquela época, 75, hoje o povo tá lindo, mas naquela época era velhinho mesmo, velhinho. Bem idoso, aquele padre, quase um papa, né?
E veio conversar comigo pra entender quem era aquela menina, que, né, chegou até lá, né? Quem é essa garota? E tive um papo com ele, eu tive uma reunião, fui chamada pra uma Ele reunião. falava português? Falava com sotaque. Aham. E começava a conversar. E começou a conversar querendo eu lá na minha inocência, né? Porque eu era muito inocente, né? Eu era muito Tua meninona. mãe deixou você sozinha nessa reunião ou te acompanhou? Não, eu tava dentro do colégio. Ah, tá. Então, Mas avisaram sua mãe que você. Ou não? não, avisei que ia ter uma reunião, que ia ter a Flávia tá convocada para uma reunião na diretoria com aquelas coisas de colégio. E sua mãe comprou a briga, não falou, gente, chega, tira essa menina dessa escola então, coisa não, chata. minha mãe, não, teve isso? minha mãe não é desse estilo. Minha mãe é mó pacatona. Tá. Era mais fácil meu pai falar. Aham. Mas eu acho que meu pai também tava aí entre a cruz e a caldeirinha, Sei. né? Aquela coisa meio aí. Então, eu também ao mesmo tempo, né? Ele tão militar, tão Caxias, tão Aham. no pé. Né? Eu acho que foi difícil para todo mundo, né? Para meu pai, para minha mãe. Eu acho que foi na realidade um divisor de águas para a família. Para o meu pai, que saiu daquele link muito quadrado, né? E esse filme aproximou mais a gente Que legal. na parte do Uniu a diálogo, família. da conversa, porque não existia muito essa coisa da conversa, era muito mais cala a boca, quem manda aqui sou Aham. eu, né? Você não, senhor. Então a coisa mais Nossa, autoritária. eu tô morrendo de vontade de ver esse filme. Onde tá? Putz, Tá. eu vou te Tem algum eu streaming? tenho. Não, naquela época o filme foi dublado. Eu entendi. Não tinha filme, mas eu posso até te mandar uma cópia. Eu vou mandar pra você ia ver. assistir. Ah, bom, mas e aí? Aí você sentou E na aí reunião. sentei lá na reunião com o padre. E aí ele, depois de uma hora lá, sei lá, de conversa, ele olha pra mim e fala: olha, minha filha, ó, fico até emocionada. Você tem muitos valores. Você é uma menina de bom coração, boa estudante, esforçada, dedicada aos estudos, porque eu gravava muito, né? Faltei 3 meses ao colégio, então fiquei com um professor particular Aham. lá para poder me acompanhar, para não perder, nunca perdi um ano, enfim. Sua família, pelo que eu vi, é de muita estrutura e adorei te conhecer. Você é encantadora e quero te dizer o seguinte: o que você faz lá fora não nos interessa. Que loucura. E o que você faz aqui dentro é que nos importa. E assim continuei no colégio até o final. Me formei. Você falando que os meninos foram assistir, como foi o assédio dessa geração? Pergunto, esses dias me apareceu um trecho da Renata Del Bianco, que fazia Vivi, falando que pra ela foi muito chocante os meninos da época virarem pra ela e falarem coisas do tipo, minha primeira masturbação foi pensando em você, uma coisa assim. Mas seguramente, na menina do lado, E sim. que é uma coisa assim, que assustou Assusta. muito ela na época, mas ela não tinha noção daquilo. Como que foi pra você? Você teve esse assédio dos pré-adolescentes? Porque você ficou nua no filme. Sim. Então você teve esse assédio ali? Como foi? Então, Pra aquela menina? eu assim, as meninas que viravam a minha cara ou achavam eu meio, né? Porque sempre tem grupinhos, né, no colégio, né? Com 14, 15, bullying. Então eu fui uma pessoa que sofri muito bullying. Eu era magra demais, boba demais, criança demais, inocente demais, onde as meninas já estavam todas querendo namorar. Pegar os menininhos e falavam de coisas e eu era bem meio meninona mesmo, bem criançona. E, sou até hoje. Tá tatuado. Então, assim, eu fui assistir o filme escondida, quando tava todo mundo lá no cinema, aquele cinema abarrotado, os meninos quando aparecia nua, né? Eu de óculos escuros, assim, olhando. E aí eu entendi. Foi no cinema que eu entendi o que aquele filme causava naquela turma. Naquela turma que você fala, nos adolescentes, né? Isso. E eu acho que foi um acesso à puberdade, né? É isso. Então, e era um personagem super libertina, assim, ela era libertadora, assim, né? Ela não tinha nesse lugar
né? Ela tinha um lugar, mas era aquela menina que tava ali. Então, assim, tinha cenas de drogas, aí eu fazia xixi, tem uma cena... E tudo com muita delicadeza, Eu entendo. o filme em si. E eu acho que serve pra gente frisar também algumas coisas, né, Flávia? Por exemplo, hoje a pornografia é muito acessível. Eu vim de uma geração que a gente ia alugar filme na locadora, você passava, porque a gente podia entrar, a gente passava assim na área proibida, né? Quando você tava na saída, né? Ou se você ia numa banca Então você escondia a revista, o filme. ou você tinha banca de revista ali, que você tinha a G Magazine e a Playboy, e na hora de pagar você ficava uma coisa meio assim. Mas a gente não tinha esse acesso que assim, quando. Bom, se você for falar em termos de masturbação de adolescente, né? A gente não tinha esse acesso de ver pornografia. Não. Tinha? Não. Então, assim, eu vi que os meninos começaram a me olhar de uma forma diferente. As meninas que não falavam comigo, porque eu era... queriam se aproximar. Queriam ficar amiga. Que você era popular daí. Eu virei a popular do colégio. A Regina George. Então não tinha um lugar que eu passasse que as pessoas não olhassem naquela época, Eu né? entendi. E foi e também por conta do lançamento do filme, a gente foi assim, matéria, jornal, entendi. o Brasil inteiro, rodeou o Brasil inteiro lançando o filme. Então era em rádio, naquela época a gente fazia entrevista em rádio, então era rádio, televisão, sem censura. Chamou meus pais, então era um buchicho. Então era um filme que era um acontecimento no Brasil, E mudou entendeu? a vida financeira da tua família esse filme? Não, Não? não. Mudou a fama, né? Assim, a fama sim, mas não. Bom, você que viveu aquela época clássica de novela, como que você acha que o gênero tá acabando? Ah, com certeza. Agora o menino soube que agora os chineses estão desenvolvendo agora um mini streaming, não sei se você viu isso, de 3 minutos para pegar essa galera do dedinho. Então eles estão criando mesmo mini novelas, mini streamings, com história, com personagens. De início, meio e fim, 3 minutos. Não, é o Capítulos. de 3 em 3 minutos você fica ali um tempo... Estão desenvolvendo agora, virou um boom. Então, quer dizer, a coisa Você acha que vai acabar, né? Ah, eu acredito que vá. Porque eu acho que a teledramaturgia de novela pega esse público ainda mais velho, que tá Mas você não enraizado acha que, por nessa- exemplo, igual a gente teve agora uma novela de 40 capítulos no Netflix, que foi um estrondoso, que eles simplesmente pegaram tudo que já deu certo e colocaram em Beleza Fatal, né? eu não vi. Então, assim, é um núcleo periférico de cômico, é a mansão dos ricos corruptos, que cada um tem um Entendi. segredo, é a vilã da risada alta e dos bordões. Então, acho que eles pegaram um pouco de tudo que já deu certo. Depois assiste, uma delicinha, são 40 capítulos. Eu não vi. Mas você não acha que tem espaço no streaming? Porque assim, Super. assim, você assistiu 200 capítulos, não, mas 40? Mas o que acontece? Eu acho que assim, em televisão hoje aberta, nos canais abertos, para você poder assistir aquela novela, você tem que estar ali naquele horário sentado, vendo, né? Então, quando você fala de um canal fechado, você escolhe o horário que você quer ver. Você pode maratonar, ver tudo de uma vez. Como você pode ver 3, 4 capítulos de um, depois parar. Então, fica mais fácil você poder acompanhar uma novela ou com essa facilidade que o streaming te dá, do que um canal aberto onde você tem que esperar ali a novela no dia seguinte com aquele capítulo novo. E por que você acha que a Globo tá batendo nessa tecla ainda? Porque ainda mas eu acho que não sei se não é apego, mas eu acho que ainda tem essa geração aí mais velha que ainda assiste novela. Eu, por exemplo, Flávia, eu não assisto mais nada. Eu não vejo nada. Eu tô um horror. Porque eu tô me sentindo, assim, um pouco obsoleta dentro das coisas que acontecem na televisão. Uma que eu tô o dia inteiro, tô com filho, não sei o que, tô fazendo coisa. O horário das 6, tô pegando minha filha, tô levando pra natação, tô não sei o que, então já não vejo nada das 6 nem das 7. Ah, você pode ver a novela lá na Globoplay ou num outro streaming, ou até o próprio... Vou ver, não vou você tá conseguir achando desse ver. movimento da Globo querer recuperar esse público conservador? Eu acho que essa tentativa de trazer a Regina pro especial, acho que tem um pouco desse lugar, assim. Sim, Como porque que você vê ela... esse lugar da Globo, assim...
se colocar como progressista e ter um movimento para recuperar esse público conservador? Porque a gente está no nosso inconsciente. A gente cresceu com esses atores. A gente cresceu vendo eles. Não dá para você simplesmente anular a Regina Duarte por questões políticas ou o que seja, gente. É a Regina Duarte. É o Francisco Coco, entendeu? Que faleceu. Era o Tarcísio, era a Glória. Então, assim, que trouxe essa galera. Então, eu acho que eles ficam ainda tentando, porque ainda tem esse público que cresceu vendo esses grandes atores. Então, eu tô falando pela minha sogra, tô falando pela a minha mãe, pelos meus tios e tias. Então, tem essa geração aí que ainda tá apegado. Então, ou tentando pegar esse público novo e criar novas Glórias Pires, novas, né, que são os atores mais novos da nossa geração, né, que é tipo Juliana Paz, né, a Antonelli, né, onde a galera gosta de ligar a televisão para assisti-las, ou eles, né. Então, fica, acho que nesse lugar aí. Mas eu acho que é um apego, mas isso aí vai acabar. Eu acho que é questão de tempo. Deles pararem de tentar resgatar esse público dessa forma, assim. Pode demorar um pouquinho, mas eu acho que é uma questão de tempo. Eu vejo eles substituindo o sertanejo pelo funk. Fazendo uns movimentos, assim. Entendi. Cara, eu acho que como emissora, eles vão tentando de tudo para poder pegar Ibope, porque é o que sustentam, né? É o que sustenta a emissora. E você, nesse mercado como artista, quando você olha pro streaming, você se sente convidada a ir pro streaming? Eu fui pra Globoplay. O Júnior do Afro Reg, né? Fui convidada para fazer Verônica. Não é o outro Verônica. Verônica com K. Eu assisti o do Netflix, né? Então pra Globoplay, mas em cima de advocacia, tribunal. Então é a história de que seria a Roberta Rodrigues, que fez o personagem protagonista, que é uma menina de morro, negra de morro, e aí tem em paralelo das histórias, né? O que acontece no morro, violência, assassinato, e ela tenta, por conta da morte repentina do irmão dela, ela resolve sair do morro e virar advogada para poder combater aí, enfim, injustiças e casos. Então, e ela cresce e vira uma grande advogada negra. E no caso, o meu personagem seria meio que a rival, porque eu sou dona da empresa. Dona da empresa de advocacia, onde ela trabalha como funcionária. Mas eu acho que o meu personagem também tem. Porque a gente só fez o primeiro episódio, depois acabou que não foi lançado ainda. Júnior, quero saber por quê. Não foi lançado ainda na Globoplay. E então com Marcelo Serrado, então tem esse núcleo de advocacia e ela nos tribunais. Então é aquele negro que faz sucesso também dentro da advocacia, que ganha. Então tem muitas histórias aí dentro dessa série. Mas ainda não foi lançado, mas foi meu primeiro streaming que eu fiz. Bom, vamos falar um pouco sobre posicionamento. Opa! Você, com essa polarização que a gente tá, você se sente obrigada a posicionar da forma como Porque eu sei que existe no digital uma obrigação, né? E essa de ficar em cima da própria classe, né? E do meio. Você se sente posicionada a se posicionar politicamente? Em algum momento você se sentiu? Não, acho que todo mundo pede, né? Todo mundo acha que o ator tem que ter a voz para ser bandeira ou militar alguma coisa, né? Eu não milito nada. A minha bandeira é a bandeira do amor, é a bandeira da liberdade, mas por é a bandeira da igualdade ou por igualdade. medo? Você não milita por vontade ou por medo? Não, assim, eu não gosto de entrar. Porque eu não me sinto apta a falar sobre política, porque não é um lugar que eu me sinto confortável, é um lugar que eu não entendo muito, né? Eu sei aquilo que fala minha alma. E aquilo que eu acredito, né? Das coisas que acontecem. Então, assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Né? O Brasil tá errado, tem muita coisa errada aí. Então, infelizmente, os governantes deveriam estar aqui, nesse mundo e nesse planeta, para defender
a gente, em todos os sentidos, mas como você vê no montante, é roubo, é a ganância, é o olhar para si, o olhar para os parceiros e as coisas ali, aquela coisa. Então, assim, eu não acredito na política, eu não acredito nos governantes, eu não acredito nessas pessoas e que falam, no caso, por mim, né? Então, não sou uma pessoa que está feliz de estar no Brasil, entendeu? E tá tudo muito... Não tô. Aí você vê, né, os hospitais cada vez mais capengos, né, as escolas e tanta coisa errada, né, o rico com muito dinheiro, o pobre com muito... E dá para todo mundo ficar... Olhar, não, o rico não tem culpa de ser rico, ele é rico porque ele é rico. Rico porque nasceu rico, rico porque estudou para ser rico e ganhou dinheiro com a qualidade dele e com a possibilidade dele. E o pobre, de repente, porque nasceu pobre, não sei o quê, e não significa que ele não tem capacidade de poder sair da pobreza e melhorar. Entendeu? Mas para isso, óbvio que eles precisam de muito mais ajuda nesse sentido, né, do empurrão. Então, você vai para qualquer país da Europa, tal, você tem as coisas que funcionam, né? O hospital público funciona, os colégios públicos funcionam, o rico e o pobre estudando junto, né? Porque o governo funciona. Então, assim, e aí o que acontece? Você vai falar o que você acha, o outro vai falar o que você acha, e vai ficar naquela coisa e ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então, para mim, é um pouco de... né, eu deixo as pessoas se degladiarem e fico eu com aquilo que eu acredito e dentro da minha capacidade como cidadã, aonde eu faço a minha mudança é no meu voto. É aí que eu tento mudar alguma coisa. Né? Mas não vou ficar levantando bandeira, não vou ficar aqui me desgastando, porque isso me afeta, entendeu? E você acha que fecha a porta? Meu Deus do céu, não é possível que a pessoa não enxergue. Aí aquilo me dá mal. Então, assim, muita coisa na rede social, que eu fiquei 1 ano, que eu saí da rede social. Completamente? Completamente. Como foi pra você sair de rede social? Eu cheguei num nível que a rede social me deu crise de ansiedade. Com as coisas que vinham, né? Foi me dando crise de ansiedade, eu fiquei... Aquilo foi mexendo e aí, ao mesmo tempo, você tendo que a rede faz isso, né? Você tem que alimentar também, né? Fora as coisas de informações que chegam até você, de todos os cantos e de tudo, né? Não politicamente enfim, de tudo. Você também tem que estar lá na rede social, porque se você não está lá, você é um peixe fora d'água hoje em dia, né? E aí... Você tem que ir lá. Então, eu também tava lá tentando Com stories, engajada... contando rotina? Hã? Como que você alimentava a sua rede social? Stories, com tudo. rotina? Aí teve uma época que eu fazia... isso depois da pandemia, né? Enquanto na pandemia a galera tava toda enlouquecida com a rede social, eu tava começando aí a botar minha cara na rede social um pouco, porque eu fiquei muito brincando com a Sofia, meu olhar tava em outro lugar. E aí esse grupinho de fãs... que é a Rafaela, a Tainá e Maiara, não, porque você tem que entrar na rede social, porque seus fãs, porque isso, porque aquilo, e elas entraram com a equipe FM para tentar me botar na rede social. E aí começamos a criar coisas, não, porque a gente vai fazer isso aqui, e aí fizemos um monte de coisa de humor, que começou a viralizar, e a coisa foi ficando engraçada, foi ficando divertida, mas ao mesmo tempo você tem que... responder e fazer e acontecer isso e aquilo. Aí quando acabou a pandemia, as coisas saíram e cada um foi trabalhar e a equipe foi se desmanchando, eu tive que fazer sozinha tudo, né? Responder todo mundo, se posicionar, ou isso, aquilo. A minha filha vinha falar comigo e falou assim, agora não dá. E porque também dava dinheiro, né? Rede social também dá dinheiro. Dá, seguidor é dinheiro, né? Então assim... né, você faz um anúncio, você faz alguma coisa, ou de repente você faz troca, você ganha alguma coisa, enfim, isso é para o mundo e agora tá cada vez mais, né? Porque todo mundo é influencer, mas eu nunca quis ser influencer, essa não é a minha pegada. Mas o público fica, os fãs querem te ver ali, né? Então é uma forma de troca também para essas pessoas que gostam do seu trabalho, que curtem você, que querem saber o que você fala, o que você faz e tal. Então tá alimentando ali.
Aí minha filha chegava e eu falava assim, filha, não dá, peraí, eu tenho que postar. Não, peraí, eu tenho que responder. Não, peraí que eu tenho que... Ela foi ficando raivosa. Então ela me dava um beijo, eu dava um beijo nela, ela limpava. Eu vi que ela foi... eu tô ficando louca, eu tô ficando obsessiva, porque eu sou toda... eu sou Metódica. intensa, e perfeccionista. E isso eu tenho um lado que eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu sou muito perfeccionista, muito. Então eu quero começar. Se eu começo uma coisa, eu quero acabar aquela coisa. Eu não consigo parar no meio do caminho, porque aí eu fico. Parece que eu fico com o pé lá. Então eu não consigo dar atenção aqui, nem atenção lá. Então, e aquilo foi virando uma coisa, aí vem política, né? Aí vem, né? Com tudo, e eu falei, gente, não, eu falei, eu não posso mais, eu fui ficando com crise de ansiedade, palpitação, falta de ar, eu achava que era, né, com 50, 49, 50, eu falei, ih, tô ficando na menopausa, aí eu fui ver no médico, falei, não, você tá com ansiedade. Aí você se Falei, afastou. gente, Aí você cortou de uma vez. aí tirei. De uma vez. Tirei. Sua vida melhorou sem rede social? 1 ano. E posso dizer, o difícil é voltar. Por quê? E ainda tá. Então, sou aquela que Tá engatinhando. eu entro e depois eu sumo, aí eu entro de novo e eu sumo, porque hoje em dia eu dou mais valor a estar com quem eu tô no momento. Então, se eu tô no almoço, cara, eu tô aqui no almoço, eu não tô... Meu marido é super viciado, né? Porque ele tem 750 milhões de grupos, ele trabalha com a internet, então aí é coisa do Flamengo e os grupos, ele foi diretor de tênis do coisa, então ele tá sempre e anda com fone no ouvido. E eu falei, gente, e eu não consigo, fica lá vendo a coisa, e aí eu tô num outro lugar, eu tô no lugar de estar com as pessoas, então se eu tô arrumando, eu tô arrumando, eu não tô... Ai, não, porque tudo pode ser, tudo pode virar Então, post. Sua filha te ensinou uma lição, né? Ensinou. E hoje é outra criança, de novo. Ela voltou para esse lugar carinhosa, não sei o quê. Então, e ela, acho que ela ficou tão saturada, que em pequeno eu ficava filmando ela o tempo inteiro, porque os fãs queriam ver. E queria também ensinar coisas para os fãs, de fazer isso, olha que legal, estamos pintando e tal. Eu filmo ela, falei assim, não filma. Mamãe, não quero. Mamãe, não. Não consigo filmar. Aí lá na época eu falei assim, filha, você tem que ajudar a mamãe. Você tem que ajudar a mamãe. As pessoas querem assim, não quero. E você tem que ouvir. Tem, ué. Ela não Ainda mais quer. com criança, aí parou. Aí eu tirei a rede social geral da minha vida. E agora o difícil é estar aí voltando, porque eu fico assim, Firmino, o que eu quero falar, né? Eu tô naquela fase dos 52, que eu falei, gente, o que eu quero falar hoje em dia? Né? A menina do lado falou um tema, a tia Carol falou outro. O que eu, né, quero dentro... O que eu gostaria de falar para as pessoas? Então, falar por falar, postar por postar, para mim, perde o sentido. Então, eu fiz uma campanha agora linda sobre junho violeta, com a minha avó de 99. Né? Que a gente está no mês da conscientização contra a violência aos idosos. Então, isso me interessa, entendeu? Fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de engajamento, esse tipo de olhar, onde você levanta a bandeira para as coisas certas, entendeu? Eu entendi. Que precisa ter esse olhar. Então, eu, como atriz, eu posso falar, ó, galera, vamos dar aí, né? Então, eu tô nessa fase aí, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de postar. Então, tem coisa que eu posto com a minha família, né? Porque eu quero dividir com as pessoas, mas eu sempre fico nesse lugar aí. O que eu quero e o que eu preciso falar para as pessoas. E eu queria te convidar pra fazer um bate-bola. Ah, meu Deus! Você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ah, meu pai! O que você diria pra Flávia, que tá gravando a tia Carol em 97? Mande um recado pra ela. A Flávia gravando a tia Carol. A Flávia de hoje? Aham. Pra Carol? Carolina, você me representa. Tudo que você é, tudo que você pensa, todas as suas ações e atitudes falam a minha alma
E você será como se fosse a minha guia eterna. O meu legado de vida é você. Siga assim, né? E eu queria que você mandasse um recado para todas as crianças que te acompanharam naquela época. Você que é o símbolo, essa mãe dessa geração. Ai, que a gente tem que viver a vida com transparência, com cor, com amor, com coragem e a gente seguir a nossa vida seguindo aquilo de verdade que toca a gente, aquilo que a gente acredita de verdade. E não deixar, fico emocionada, e não deixar que ninguém, em qualquer hipótese, seja pai, mãe, fale que você não seja capaz ou que você não é capaz de alguma coisa, porque somos capazes de tudo aquilo que a gente quer, que a gente é capaz de tudo. É só querer, Você acha é que só saber e... Enfim, porque os sonhos transformam a gente, né? Então, siga seus sonhos, siga seus sonhos. Não abandone eles, sabe? você Eles acha se que essa é a realizam. mensagem da tia Carol? É. É. Ó, Flávia, eu quero te agradecer pelo convite. É um imenso prazer estar aqui conversando com você, te tendo cortadas do Firmino podcast. corta o... Que alegria te ter aqui. Muito Obrigado por obrigada. ter realizado esse sonho meu de estar aqui com você. Eu sou essa criança que vem desse lugar. Eu tinha caixa de chiclete, álbum de figurinha, CD, a revista semanal das Chiquititas, as fitas de VHS que vendia em banca de revista, pra gente poder ter os céu. posters em casa, pra gente É poder verdade. ter os clipes em casa. Que alegria. Era uma tristeza quando Chiquititas entrava de férias. E a gente tinha que esperar meses pra Meses. voltar a assistir. E a gente lá gravando. E vocês trabalhando, e vocês gravando. E hoje eu aqui, como esse mundo roda. Como o mundo é pequeno, você Que vê? alegria, eu quero te Tá agradecer. vendo quando eu falo que os sonhos, eles se realizam? Os sonhos se realizam. Que eles Muito são obrigada. realizáveis. E olha, eu que te agradeço. Você é um cara incrível. Um homem com uma percepção, um homem com uma inteligência, com uma sensibilidade de verdade. E não é à toa que você tá aí arrebentando nas redes sociais, com tanto seguidor, que se diverte, que concorda, Que fala sobre coisa que séria. fala coisa séria. Então discorda, você fica com raiva às vezes. Mas tudo bem também, faz parte, né? Então a vida é feita disso, né? O que seria do azul se não fosse o amarelo? Claro. Então a gente não precisa, né, todo mundo concordar com tudo, né? A oposição é importante também, né? As oposições são importantes até para que as coisas ficam. Imagina se todo mundo for, né? A mesma coisa? Não dá. Então é importante até para o crescimento humano, o crescimento evolucional, da evolução de todos nós. Então quero agradecer você pelo convite, por estar aqui conversando com você, falando um pouquinho aí da minha trajetória, tá? Obrigado de coração e espero que a gente se encontre mais vezes. Eu espero muito Tá. que a gente se encontre mais vezes. Que alegria estar aqui com você. É um prazer, é uma honra. E assim, é uma honra pra minha memória e pra minha criança infantil. Muito, muito, muito obrigado por fazer esse momento. É muito especial. Sinta essa criança muito beijada e abraçada. A sua e a de Muito todos obrigado. que estão aí assistindo ao podcast. Bom, você que chegou até aqui conosco no YouTube, eu quero agradecer pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe. Siga a tia Carol, a Flávia Monteiro, nas redes sociais. Quer deixar teu Instagram? Flávia Monteiro. Flávia Monteiro. Flávia Monteiro. Siga a tia Carol. Eu não consigo te chamar de Flávia. Tô falando que a tia Carol chega primeiro do que A tia eu. Carol chega antes. Sigam a Flávia nas redes sociais e muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo Cortadas do Firmino, o podcast.